Vamos partir para o nosso resumão, que é o resumo de quase toda a matéria da análise sintática. Coloquei tudo num arquivo aqui para a gente não esquecer desses tópicos. Esses tópicos aqui são muito importantes para nós. Então, eu vou reler tudo que está escrito, tudo que foi escrito e tudo que eu coloquei nesse arquivo. É sempre interessante você dar uma olhada naquilo que é mais importante. E no caso de mais importante, eu fiz um resumão aqui, o que não quer dizer que você deve desprezar as outras videoaulas. Isso aqui faz parte do nosso estudo. Na oração, o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. A primeira coisa que eu preciso fazer e que eu vou fazer é identificar verbo. Eu tenho o verbo aqui? Tenho. O verbo é enviar. Então eu vou marcar esse verbo. E agora eu vou procurar o sujeito. Achando o sujeito, o que sobra é predicado. Como é que eu faço para achar o sujeito? Eu coloquei aqui nessa dica. Para encontrar o sujeito, você usa quem é que mais verbo ou que é que mais verbo. Quem é que para pessoa e que é que para o resto, que não é pessoa. Então a pergunta, quem é que enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância? Resposta, o poeta inovador. Qual que é o núcleo desse sujeito? É a palavra poeta. E o que vem ao lado dele deve ser analisado. Por que deve ser analisado? Se ao lado dele nós temos 2 coisas que são satélites, que é esse o e o inovador. Nesse caso, esses 2 fragmentos aqui, eles acompanham um nome. Então eu vou classificá-lo como adjunto adnominal. Mas eu tenho outras coisas que acompanham o nome, como o complemento nominal. Então eu vou agora revisar o adjunto adnominal e vou revisar o complemento nominal. Então eu coloquei o que fazer com esses 2 fragmentos. Como eles acompanham o substantivo concreto, poeta, são classificados como adjuntos adnominais. Então o adjunto adnominal, ele só pode ser uma coisa, ele pode ser um substantivo. Se ele for substantivo concreto, beleza. Se ele for substantivo abstrato, ele pode ser confundido com complemento nominal. Então agora eu vou à definição, para não confundir isso. O adjunto adnominal é um termo acessório da oração, cuja função é acompanhar e modificar um substantivo. Então, é um termo acessório da oração, cuja função é acompanhar e modificar um substantivo. No caso aqui, qual pedaço ela acompanhou? O substantivo poeta, aqui em cima, olha. Conferindo-lhe características e atributos. Acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função sintática. Então, acompanha sempre o substantivo que é o núcleo de uma função sintática, ou do sujeito, ou do objeto direto, e assim vai. Sendo um termo acessório, pode ser retirado da frase sem alterar sua estrutura sintática. Poderá, contudo, ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida. Então eu vou retirar aqui. Ao invés de ler o poeta inovador, eu vou ler apenas poeta. Então, quem é que enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância? Voltando lá em cima, poeta. Então eu coloco poeta enviou 2 longos trabalhos. Funcionou conforme a definição do adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal ele serve para ficar ao lado de nomes e acompanhar substantivo concreto. Até aqui não deu problema nenhum. A gente não citou o substantivo abstrato, não. Se rolar o abstrato, aí fudeu. Outros exemplos de adjuntos adnominais. O carro de brinquedo sumiu. Adjuntos adnominais. O de brinquedo. Então, o núcleo aqui foi carro. Vou fazer a pergunta. Quem é que sumiu? O carro de brinquedo. Núcleo, ou palavra mais importante, carro. Adjunto adnominal. O de e o brinquedo. Agora que vem o problema. Atenção. O adjunto adnominal pode ser encontrado no objeto. Ainda não é o problema que eu te falei, lá mais para baixo. Exemplo, ele comprou folhas de papelão. Aqui eu parei a matéria e, como é um resumão, eu vou misturar tudo. Eu estou te perguntando agora, como é que eu faço para achar um objeto direto? O objeto direto está aqui. Quais são as perguntas?
Verbo mais o que e verbo mais quem. Então, ele comprou. Ele comprou o quê? Resposta: folhas de papelão. Objeto direto. Então, aqui está a sua resposta. Ele comprou o quê? Folhas de papelão. Núcleo do objeto direto: folhas. Adjuntos adnominais: de papelão. Observe que ele completa o sentido de um substantivo concreto: folhas. Próximo. Eu preciso de um talão de cheques. Eu preciso de quê? Opa, daí eu vou estar encontrando o objeto indireto. Perguntas para descobrir o objeto indireto. Verbo mais a que, verbo mais a quem, verbo mais de que, verbo mais de quem. Perguntas mais usadas, mais frequentes, não são só essas, tem mais. Mas é isso aqui que cai em concurso. Então eu preciso de quê? Resposta: de um talão de cheques. Observe que a pergunta é preposicionada e a resposta também é preposicionada. Existe um termo também que existe uma preposição, que vai cair aqui embaixo, que vai dar dor de cabeça para a gente. Núcleo do objeto indireto, talão. Então nós temos um substantivo concreto, talão, e adjuntos adnominais, o de, o um, o de e o cheques, que sobrou nesse trecho sintático. Agora eu vou voltar ao exemplo inicial, lá no início. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos a seu amigo de infância. Quem é que enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância? Resposta: sujeito, o poeta inovador. Que predicado que é? Predicado verbal. Enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Transitividade verbal. Agora estou misturando mais. É um verbo bitransitivo. Por que bitransitivo? Quem envia algo a alguém. Enviou o quê? 2 longos trabalhos. Isso é um objeto direto. Enviou a quem? Ao seu amigo de infância. Objeto indireto. Quando eu tenho objeto direto e o indireto, eu falo que o verbo é bitransitivo, que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Atenção, aqui começa o nosso grande problema. Não confunda adjunto adnominal com complemento nominal. Observe. O adjunto adnominal, nessa tabelinha, primeira tabelinha aqui, ele completa substantivos concretos e abstratos. E o complemento nominal, ele completa os substantivos concretos e abstratos, adjetivos e advérbios. Então vamos para os exemplos. A construção do prédio ficou perfeita. Então, do prédio, o termo do prédio possui voz passiva, porque o prédio foi construído e não se sabe por quem. Então, alguém construiu esse prédio. Como ele tem a voz passiva, eu vou acusar que é um complemento nominal. Mais uma vez, construção aqui é um substantivo abstrato. Como ele é um substantivo abstrato, eu preciso saber se essa voz aqui é ativa ou passiva. Se ela for a voz passiva, é complemento nominal. Para baixo, a construção do pedreiro ficou perfeita. O termo do pedreiro possui voz ativa. Por quê? Invertendo, o pedreiro construiu. Então, como eu tenho a voz ativa aqui embaixo, eu vou ter adjunto adnominal aqui embaixo. Observe que o do prédio e do pedreiro completam o termo construção. Como é que eu vou sair fora dessa para saber qual é adjunto adnominal e qual é complemento nominal? O complemento nominal você consegue fazer esse jogo da voz ativa e descobrir quem exerceu a função. O pedreiro construiu, no caso aqui em cima. Agora, quando eu não consigo descobrir, sei que a coisa está sofrendo a ação e não sei quem é que exerceu essa ação, por exemplo, o prédio foi construído, quem é que construiu? Qual é o responsável? Eu não tenho. Então, quando é voz passiva, complemento nominal. Quando é voz ativa,
adjunto adnominal. E para memorizar eu coloquei aqui, ó, tipo aquela pilha pequenininha, a. Se quiser, para memorizar, lembre-se das iniciais. Adjunto adnominal é ativo. Então, o que adjunto adnominal é ativo? Você sabe quem está fazendo o lance. Você sabe quem está praticando o lance. Então, ele é ativo. Adjunto adnominal ativo. Se não for isso aqui, meu amigo, você pode correr para o complemento nominal, que vai ser o complemento nominal. Dicas importantes. Se o elemento preposicionado estiver ligado a um substantivo concreto, só pode ser adjunto. Beleza? Casa de pedra, lápis de Antônio, estante de livros. Se estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, só pode ser complemento nominal, porque o complemento nominal completa o substantivo abstrato, concreto, o adjetivo e o advérbio. Capaz de tudo, apto para o serviço e perto de casa. 3. Se estiver ligado a um substantivo abstrato por qualquer preposição que não seja de, no caso nosso aqui foi, né? De, ó, preposição de. As duas. Mas vai que não tem essa, tem outra. Só pode ser complemento. Obediência às leis, simpatia por crianças, insistência no detalhe. A única situação em que se admite dúvida entre adjunto adnominal e complemento nominal é quando temos substantivo abstrato mais preposição de mais substantivo. Aí eu não sei qual é que vai ser substantivo. E quando eu vou falar sobre tipo de complemento nominal, eu vou também mexer no tipo de predicado. Que tipo de predicado que eu tenho? Eu tenho verbal, nominal e verbo nominal. Também tem mais uma treta violenta para a gente resolver aqui para baixo. Quer ver? Predicado verbal, a loja fecha tarde. Eu tenho um verbo significativo. Ele não é um verbo de ligação. Predicado nominal, verbo de ligação. O menino parece cansado. Eu não vou escrever aqui, cara, tudo que eu já falei nas outras aulas. Isso aqui é resumão, é aulão. O menino parece cansado. Então, o menino é cansado, está cansado, permanece cansado, parece cansado, continua cansado. Ou seja, todos os verbos de ligação cabem aqui. Predicado verbo nominal. O menino chegou exausto. Então, chegar não é verbo de ligação, é um verbo significativo e eu tenho aqui um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É uma situação momentânea. Esse menino não é sempre exausto. Esse menino é um cara muito doido, muito foda. Mas na hora que ele chegou exausto pra caralho. Então isso aqui é momentâneo. Agora a treta. Atenção. Nem sempre um verbo de ligação exerce a função de ligação. De ligar o sujeito ao predicativo. Quando isso ocorre? Simples. Quando ele se referir a um adjunto adverbial. Vamos ver como é que funciona? Observe. O menino está aqui. Eu tenho um verbo de ligação. Ok, ele é verbo de ligação. Até a gente começar a conversa, ele é verbo de ligação. Mas eu não posso virar e falar, seu menino, a sua qualidade é aqui. Porque para esse lance ser verbo de ligação, ele tem que ligar. Ele tem que ligar o sujeito a uma qualidade. E no caso, eu não tenho qualidade aqui. Como eu não tenho qualidade, ele não vai ser verbo de ligação. Embora haja um verbo de ligação estar, o termo aqui não pode ser considerado qualidade para o sujeito. Portanto, o predicado é classificado como verbal e o verbo como verbo intransitivo. Pronto. Repetindo, é um verbo de ligação? Sim, está na tabelinha nossa. Mas não existe qualidade para alguma coisa depois do verbo. Então, como não tem essa alguma coisa depois do verbo, ele não vai ligar nada a lugar nenhum. Então, ele é um verbo intransitivo. Agora, no sei esta última matéria, que é falar sobre voz passiva e voz ativa. Eu vou matar isso aqui com 3 linhas. O ônibus foi pego pelos passageiros, voz passiva. Como é que eu vou fazer a voz ativa? Os passageiros pegaram o ônibus. Eu vou inverter os termos. O que é objeto direto se torna sujeito. E o que é sujeito se torna agente da passiva. E esse lembretão aqui só para constar. Somente verbos transitivo diretos aceitam a voz passiva. Somente. Somente. Não venha com outra transitividade que vai dar errado. Beleza?
Agora eu te sugiro dar uma recordada, se você teve alguma dúvida, deixe aí para mim. Se você vê que essa dúvida pode ser resolvida com alguma videoaula, procura aí que eu tenho todas, falando tudo isso aí. Dá uma reforçada na matéria, eu vou postar isso aqui no nosso canal, no nosso site, e qualquer problema em especial você pode me chamar aqui para baixo que eu te atendo. Valeu? Então, por favor, inscreva-se no meu canal, bons estudos e até a próxima aula.